Na margem ocidental do Nilo está a mais antiga das maravilhas do mundo antigo, a Grande Pirâmide. De acordo com a história tradicional, a Grande Pirâmide foi construída em aproximadamente 2500 a.C. com o propósito de ser o túmulo do faraó Khufu. No entanto, a datação da pirâmide e sua associação com Khufu são inteiramente baseadas na descoberta feita em 1837 pelo explorador britânico Richard William Vesey. Ele era um soldado britânico, um antropólogo e um egiptólogo. Richard Vesey descobriu 4 pequenas salas construídas, com alturas entre 0,5 e 1,2 metros, acima da Câmara do Rei, que foram abertas com explosões. Hieróglifos feitos de tinta vermelha foram encontrados em algumas paredes e tetos das salas, vazias por dentro, adicionadas pelos trabalhadores. As inscrições incluíam 2 cartuchos, que são os nomes reais fechados em forma oval, Khufu e Khnum Khufu. Os egiptólogos puderam então atribuir a Grande Pirâmide a Khufu, e a data da construção datada de 2500 a.C., que eles acreditam ser quando Khufu reinou. Como as pedras não podem ser datadas de carbono e não há outra inscrição na pirâmide, exceto o cartucho, essa datação não pode ser contestada. No entanto, novas evidências encontradas no diário do coronel Richard Vesey fazem com que os pesquisadores questionem sua descoberta. Alguns até sugeriram que ele pode ter falsificado o nome de Khufu. Contradições podem ser encontradas no diário particular de Vesey. Em suas anotações particulares, pode-se ver que ele estava desesperado para encontrar um cartucho. Naquela noite em particular, ele escreveu que não havia nada na câmara que parecesse hieroglífico. Após as evidências conflitantes expostas em 2014, 2 dos estudantes de arqueologia da Universidade de Dresden contrabandearam uma amostra da tinta usada nas marcas que mencionavam Khufu e foram analisadas por um laboratório alemão. A amostra era pequena demais para ser datada de carbono, mas os técnicos conseguiram determinar algo chocante. O pigmento não havia sido colocado nos blocos de pedra originais, mas foi adicionado mais tarde quando os reparos foram feitos. Essa descoberta sugere que o cartucho não era original nem correspondia à construção da pirâmide, mas pertencia a uma data muito posterior. O coronel Vesey gastou mais de $1,3 milhão em sua expedição para descobrir a verdade sobre a Grande Pirâmide. É possível que ele estivesse desesperado para encontrar algo, que fez um nome forjado de Khufu na parede da câmara, definindo uma data imprecisa para a estrutura. Curiosamente, essa não é a única evidência que contradiz a data da pirâmide e todo o complexo de Gizé. Um manuscrito do século VII a.C., conhecido como Inventoria Stela, descoberto em 1958 é outra evidência. A estela do inventário é uma antiga tabuleta memorial egípcia correspondente à 26ª dinastia, 670 a.C. Foi encontrada em Gizé durante o século XIX. A estela apresenta uma lista de 22 estátuas divinas em um templo de Ísis e continua afirmando que o templo existia antes da época de Khufu, por volta de 2580 AC. A estela foi descoberta em Gizé em 1858 pelo arqueólogo francês Auguste Mariette, durante as escavações do templo de Ísis. A tábua estava localizada muito perto da grande esfinge de Gizé. A estela do inventário levanta a questão: e se Khufu estivesse consertando a esfinge? Isso pode sugerir que a esfinge já era antiga na época de Khufu. Em 1992, o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, criou uma agitação entre os egiptólogos quando sugeriu, com base nas erosões de água no recinto da esfinge, que o local corresponde a aproximadamente 10.500 a.C. Segundo o escritor árabe Al-Makrizi, a Grande Pirâmide não foi construída por Khufu. A Grande Pirâmide foi construída muito antes do Grande Dilúvio por um rei com o nome de Sauride, e então antigos escritores árabes viram claramente que Sauride era a mesma pessoa que a sociedade hebraica chama de Enoque. Em lendas antigas dos judeus, Enoque é um rei sobre todas as pessoas, que reinou por exatamente 243 anos. No livro de Gênesis, Enoque é mencionado como um dos 10 patriarcas que reinaram antes do dilúvio. Na Bíblia, Enoche é mencionado em 5 frases. Enoche pode realmente ter sido o construtor da Grande Pirâmide, pelo menos foi isso que afirmou Taqi al-Din Muhammad al-Makritu, 1363 a 1442, em sua obra escrita Kitat. Ele ressalta que Enoque era conhecido por nomes diferentes para diferentes povos: Sauride, Hermes, Idris e Enoche. Enoche foi informado, pelo arcanjo Miguel e outros anjos, de um cataclismo iminente.
Disseram-lhe para instruí-lo a construir a grande pirâmide e esconder tesouros e livros de aprendizado nela, e tudo o que temiam que pudesse se perder. Para mais informações, leia o livro A História Está Errada, de Erich von Däniken.